TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Então, queridos amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos, ansiosamente esperando mais esse programa, mais esse encontro, mais essa aula, mais esse aprendizado. Estamos aqui contando com as nossas mestras que nos conduzirão nesse estudo de hoje. Agradeço aqui, como sempre, mulheres valorosas. Professora Maíla, agradecida. Aqui com vocês. Professora Amélia, agradecida também. É muito bom estar aqui. Então, com elas navegamos, com elas mergulhamos, com elas nós entendemos o que todas essas palavras estão nos trazendo nesse dia de hoje, na nossa realidade de hoje, para que a gente possa realmente entender esse livro que supera todos os tempos. Eu vou pedir que hoje você possa, nessa nova temporada, entendendo as mulheres na Bíblia, você possa abrir aí o livro de Lucas. Nós vamos estar estudando Lucas 7. Vamos entender quem foi a viúva de Naim, né? Eu vou ler esse textozinho que vai do versículo 11 até o 17, que vai falar, então, da ressurreição do filho dessa viúva. Vai dizer: ele foi em seguida a uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosa multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, coincidiu que levavam a enterrar um morto, filho único de mãe viúva. E grande multidão da cidade estava com ela. O Senhor, ao vê-la, ficou comovido e disse-lhe: não chores. Depois aproximou-se, tocou o esquife e os que o carregavam pararam. Disse ele então: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E essa notícia difundiu-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Na realidade, é um evento tão grande, um fato tão inédito, que caberia essa mãe ser citada pelo seu nome, né, Maíra? Valeria a pena. Na verdade, mais uma vez, a gente vê que as mulheres, realmente, para terem um destaque, que nós estamos tentando fazer nessa temporada, precisavam fazer muito mais do que ressuscitar defuntos, né, pelas mãos do Senhor Jesus, né? Sim. Então, esse texto é um texto que nós trazemos e diante da situação já traz a nós uma comoção, porque uma mãe enterrando um filho, levando o filho para ser sepultado, gera em nós essa tristeza, imaginar como essa mulher deveria estar sofrendo nesse momento, já que quando nós ouvimos o texto dizendo que ela era uma viúva, nós temos que lembrar que o contexto da viuvez era uma situação bastante difícil para a mulher. A gente sempre diz que a mulher ela tinha valor ligada ao pai, ligada ao marido e ligada ao filho. Então, ela era filha, esposa e mãe. Essa mulher agora, além de não ter mais a ligação com o marido, porque é uma viúva, perde o sentido de ser mãe, porque ao enterrar o filho, ela será o quê nessa sociedade? Quem cuidará dela? Então, fica para nós aqui já esse sentimento de lembrar que essa mulher, nesse encontro com Jesus, ela estava valendo muito pouco. E Jesus, que não passa despercebido, olha, vê a situação, o texto fala que eles estavam já na saída da cidade, na porta da cidade.
talvez faltando muito pouco para que tudo se consumasse. Mas Jesus está sempre no lugar certo para nos consolar e principalmente para nos dar a vida. Aqui, Amélia, eu vejo também que além dessa mãe não ser citada, o filho, que era quem fazia a boca da mãe, né, diante da sociedade, que era o único representante dessa mulher, também não é citado, porque na realidade não interessa esse fato. O que eles querem chamar a atenção aqui, na realidade, é para o papel de Jesus, não é isso? Mas o importante é a gente sempre lembrar, a Maília já explicou um pouco o papel da mulher, né? A mulher é uma propriedade. Quando você vai lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que vai falar assim, que no dia do descanso, né? Vai descansar, vem falando, o homem não vai querer, não vai excluir nem o estrangeiro, nem o filho, nem o boi, nem o jumento e nem a mulher dele. Então a mulher está junto com o boi, com o gato, com todas as coisas, né? Então quando a mulher fica viúva, ela tem um filho, um menino. Então o menino é que vai resgatá-la. Se o menino morre, ela vai ficar sem eira nem beira, a não ser que alguém venha resgatá-la, um parente mais próximo tem o dia de resgatá-la, para ela poder ser cidadã, né? E não tem nome, como tantas coisas, mas a história ficou guardada, Ana, porque está contando a história dela. E o que, lógico que você fala, o que vai aparecer mais aqui é a figura de Jesus, porque Jesus ele fala assim, quando você leu, quando Jesus a viu, encheu-se de compaixão. Né? Então, é aquele que tem compaixão e disse, não chore. Aí ele aproxima do caixão, toca e o menino levanta. Também não tem o nome do menino. Não guardou o nome, né? Mas a história foi guardada. Sim. Foi guardada e chega até nós hoje também, né? E ele entrega o menino à mãe. Então, ele devolve a mãe, dá dignidade para ela, né? Isso e quando ele fala assim, ó, um grande profeta apareceu, Deus visitou o seu povo. Então, essa questão da visita aqui, né? A visita que Deus faz ao povo é para libertar, para mostrar. Igual a visita que fez lá quando o povo sai do deserto. Um Deus que caminha junto. Aqui também revela, esse Jesus revela o rosto de Deus, lá do Êxodo também. Lembrar também que quando o povo diz um profeta, um grande profeta está no meio de nós e veio nos visitar, faz a gente lembrar também a figura de 2 outros profetas que fizeram a mesma coisa que Jesus está fazendo aqui. Com Elias, Elias também devolve a vida o filho de uma viúva. A viúva de Sarepta. O primeiro Reis, capítulo 17. Isso. Depois o profeta Eliseu. Também a viúva que aparece na história com ele, também perde um filho. E ele, né, pelo poder de Deus, ele também devolve a vida ao filho dessa viúva. Então o povo identifica Jesus aqui, nós já vimos essa história acontecer lá no Antigo Testamento. Então, esse homem é um grande profeta que está no meio de nós, porque ele faz o mesmo que Elias e Eliseu fizeram. Mas Jesus, claro, é muito maior do que profeta, né? Ele é muito mais do que isso. Porque Jesus, na verdade, não vai devolver aqui somente a vida como Eliseu e Elias fizeram àqueles meninos. Jesus aqui não devolve a vida somente ao menino. Devolve a vida também à mãe. A mãe ressuscita junto com esse menino. Ela também recebe de Jesus uma vida nova. Porque imagina, essa mulher, olha, sem esse filho, viúva, imagina a tristeza, ela também havia morrido. Não era só o menino que ia ser sepultado quando saísse da cidade. Ela também estaria morta. Porque diante da sociedade, essa mulher não existe mais. Não tem mais pai, não tem mais marido e não tem mais filho. Ela também já morreu. Jesus, então, devolve a vida não só ao menino. Jesus também faz com que ela receba uma vida nova e passa a ter uma vida renovada a partir desse encontro com Jesus. E o texto é bonito porque fala assim, e Jesus, o menino começa a falar e Jesus entrega a mãe, ela devolve o
filho, ele devolve o filho à mãe também, né? Aí, e o bonito é que ele fala, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Levanta. Igual ele gritou em Lázaro, vem para fora. O que me chama a atenção aqui é que, normalmente, quando a gente vê as enfermidades que acontecem com as pessoas, né, logo depois que ela toma medicamento, a pessoa precisa de um tempo para ir se recuperando, vai paulatinamente voltando à saúde, né? Mas os casos que eu tenho visto de Jesus ressuscitar, a pessoa volta como se estivesse apenas dormindo. Ela volta de tranco, começa a falar, começa a se impor, ela começa a exigir o lugar dela onde ela estava, né? Sim. Que é o caso de Lázaro, que mal saiu da tumba, já estava andando, já estava discursando, já estava, né? E aqui também com esse rapaz de Naim, da cidade de Naim, né? Ele volta também com todo o seu ímpeto, com todo o seu vigor. Então, assim, para mostrar que realmente parece que a morte é apenas uma sonolência boba que eu acho que a gente vai superar rapidão, né? Na outra vida, né? Dorme aqui, acorda com Deus. É muito pior a doença do que a morte, né? Então, na realidade, Jesus, nessa sua caminhada por toda a Judéia, passando por essa cidade de Naim, com certeza fazia parte desse grande circuito da sua evangelização, vai encontrar esse tema muito legal, que com certeza aconteceram em outras cidades. Faltou apenas o porta-voz junto dele, né? Para poder estar ali anunciando que ele tinha feito mais um. Esse não deve ter sido assim, o único fato que ocorreu semelhante a isso. Outra situação aqui que me chama a atenção é que, mais uma vez, Jesus, tomado de compaixão, no momento de sofrimento, ele é capaz de consolar. Porque quando ele diz assim, não chores, ele vai falar isso também quando ele está indo para a cruz. Ele também olha para as mulheres, né? Que também estão chorando. Ele diz, não chores. Uma coisa muito gostosa da gente, quando está estudando os textos, que você lembra agora, a atenção que ele dá para as mulheres, né? A gente pega todo o evangelho, tem um monte de mulheres em que Jesus atuou na vida. Várias, né? Que nós vamos ver algumas, nem não todas. Mas assim, até ele carregando a cruz no caminho, não chores. Não chores por mim, mulheres. Então a gente percebe, e é bom da gente entender que as mulheres também eram discípulas de Jesus, acompanhavam Jesus. E eu sempre falo, e para mim Maria estava junto, do começo ao fim. Ela gera o menino, né? Ensina tudo que tem que ensinar, depois quando ele vai em missão, ela vai atrás. E no último momento ela está também com ele. E é no colo dela que é dado o menino. Até porque no cenáculo quem ia ser a doutora das leis seria Nossa Senhora. Depois que porque Jesus Maria foi, é presença nas primeiras comunidades cristãs e também em Pentecostes. Maria é presença. Então a gente pode falar que Maria está na primeira comunidade também. E me faz lembrar também Jesus entre os doutores, assim como causou uma grande surpresa, ficaram estupefatos os doutores ao ver tanta sabedoria. Maria no cenáculo devia proporcionar a mesma sensação, porque foi dela que ele aprendeu tanto, embora depois ele passasse a frequentar as sinagogas, de onde veio o seu conhecimento realmente embasado na palavra, mas antes disso Maria foi quem ensinou, e Maria também estava nas sinagogas, não lá dentro, pelo lado de fora, acompanhava com certeza, levando o menino, né, indo buscar as suas catequeses, né? Então Maria tinha muito a ensinar e com certeza isso aí causava muito espanto entre eles, né? Sim. E aqui esse texto também me chama a atenção porque é uma prefiguração do que também vai acontecer em relação a Jesus e Maria no Calvário. Ali, como esse menino foi entregue à sua mãe, né? Ele morto, Jesus devolve ele à vida, entrega esse menino à mãe. Com Jesus também vai acontecer o mesmo. Só que no caso de Jesus, ele vai ser entregue a Maria morto. Então, em Maria vai precisar existir essa esperança de que esse filho que ela recebe nos braços vai ressuscitar também. Então, as páginas da Bíblia vão aparecendo fatos, situações em que Jesus atua, quase que para ir nos preparando todos que estão à volta dele, porque como a Melinha colocou, Maria estava por ali, Maria era discípula de Jesus. Ela com certeza, nesse grupo de mulheres que acompanhavam, ela também presenciou esse fato,
de Jesus. Uma coisa que chama atenção, Maíra, quando a gente lembra, no outro programa a gente trabalhou a questão de Anunciação de Maria. Né? Sim. Uma coisa que chama muita atenção é que Maria é uma menina. Uhum. Quando o anjo aparece para ela e fala, né? Encontrasse graças diante de Deus, eu acho que ela não entendeu muito bem não, né? Porque é uma conversa confusa, né? Porque de certo, né? Uhum. Mas uma coisa bonita é que quando ela pergunta para ele, eu não conheço homem, eu não vivo com nenhum homem, não se preocupe. O Senhor cobrirá com sua sombra e você ficará grávida, vai ter um menino. Então, quando você lembra lá de quando ele é entregue morto para ela, ela sabia quem era aquele menino e ela sabia o que ia acontecer. Né? Então, o coração... E ela ficar com depois... Em Atos fala que ela ficou junto ali no cenáculo também, na casa que eles estavam. Ali, tanto ela fica para ser presença da mãe neles, mas também esperando o filho chegar. Por isso que aqui, Jesus também, quando age dessa forma com essa mãe, ele vai preparando Maria também para o que iria acontecer. Se essa mulher, essa viúva, recebeu de Jesus o filho vivo, que estava morto, mas agora está vivo, no coração de Maria, que guardava tudo, ela guardou essa cena, ela guardou esse ensinamento, e no momento em que lá no Calvário, ela também vai receber o filho morto, volta no coração e na fé. Se ele devolveu a vida para aquele menino, ele, que é filho de Deus, o Pai também vai me devolver ele vivo. Então, a esperança de Maria, ela é renovada quando ela se lembra de tudo aquilo que Jesus também foi fazendo. Então, acho que a palavra que a gente poderia tirar nesse primeiro bloco é exatamente esperança. Diante de toda e qualquer situação, o Rei dos Reis é que dará a solução. Né? Portanto, a esperança jamais pode ser tirada do coração de qualquer pessoa. Eu vou pedir um pequeno intervalo e nós já voltamos com o nosso assunto. Olá, queridos amigos, estamos de volta. Peço, por favor, que você abra a Bíblia, então, em Mateus 15, versículo que vai do 21 até o 28, que vai tratar da cura da filha de uma mulher cananeia. Vai estar escrito assim: Jesus, partindo dali, retirou-se para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia daquela região veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, nada respondeu. Então, os seus discípulos se chegaram a ele e pediram-lhe: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorrei-me. Ele tornou a responder: não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: isso é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus disse: mulher, grande é tua fé, seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Isso aqui sempre é motivo de um conflito entre nós, né? A gente que lê, parece que Jesus foi tão agressivo nesse texto. Como é que pode tratar alguém de cachorrinho, de cachorrinha, de cachorra? Hoje a gente vê cachorro até nas músicas, né? Como se fosse alguma coisa depreciativo, né? Mas eu quero pedir para as minhas mestras que me coloquem exatamente em que contexto nós estamos vivendo, como é a situação e o modo de pensar dessa gente, para que isso seja algo normal e comum no linguajar da época. Primeira coisa, será que Jesus fez isso? Será que ele falou assim mesmo, né? Mas o texto está aqui.
Chegou a nós assim. Chegou a nós assim. Então, qual o interesse de Mateus? De Algum grupo que não era do grupo de Jesus, com certeza. Como a gente vê hoje em dia, né? Então, qual o interesse de Mateus de estar colocando no Evangelho, né? Também, se Jesus falou. Mas o problema é o seguinte, todo aquele que era estrangeiro era chamado de cachorro, cachorrinho, cachorro. Ou os judeus falavam para os outros cachorro, ou eles falavam para os judeus cachorro também. Era um termo, como que se dissesse, esse povinho aí. Né? E, novamente, é uma mãe que vem pedindo para o seu filho. Ela não é dali do país de Jesus. Fala que é uma mulher cananeia. E Jesus vai para Tiro e Sidônia, Jesus também sai ali do lugar e vai, certo, descansar, né? Cansado. Sim. E o interessante do texto é que ele fala que ela veio e começa a gritar. Imagina a cena. Jesus com seus discípulos numa casa, tentando descansar, e essa doida chega e pede, tem piedade de mim, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí minha filha está terrivelmente, cheia de demônio. Toda doença é demônio. Então chegou até ela também que a filha tem um demônio. A gente tem que entender. Marcos vai falar muito de demônio, sim, né? E Jesus vai fazer muito exorcismo em Marcos. A ciência não sabia explicar o porquê das doenças. Então, tudo era demônio. Uma dor de cabeça é demônio. E essa menina tá endemoniada. Aí os discípulos falam, ô mestre, manda essa louca embora. Ela chegou correndo atrás da gente, aí gritando. Aí Jesus, então, eu fui enviado somente às ovelhas de Israel. Então, qual era o conceito do judeu? Que o Salvador viria só para o povo de Israel, não para os estrangeiros. Esse conceito. Aí Jesus, então, fala para ela o quê? Não fica bem. Mas ela se ajoelha antes, né? Ela se ajoelha e chama Jesus do quê? Senhor. Ela é uma estrangeira, mas ela entende que esse Jesus é o mestre. Sim. É o Senhor. Ela acredita que ele pode curar a filha dela. Ele fala, não é bom tirar da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos, não. Sim. Ela fala, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono. É interessante, né? Muito. Eu quero aqui, me chama a atenção realmente por se tratar de uma mulher que não convive com Jesus, por uma mulher que não ouviu o palpitar do coração de Jesus, nem o seu arfar, né? Uma mulher que com certeza não era assim contaminada por aquele modo de pensar. De repente ela chega com esse ardor todo, né, Maíla? Ela chega reconhecendo que ele é filho de Davi. Onde ela ouviu isso? De que boca ela ouviu isso aí? E a certeza que ela teve que esse homem poderia resolver todos os problemas dela? Existia um grupo na época de Jesus, até antes disso, na verdade, chamado de prosélitos. Os prosélitos eram pessoas que não faziam parte dos judeus, do judaísmo, mas eles eram meio que encantados, eles gostavam de ouvir sobre o judaísmo, os ensinamentos. Diríamos assim, eles não eram convertidos ao judaísmo, isso era um prosélito. Era a pessoa que estava aí se deixando encantar por essa mensagem. É muito provável que essa mulher, sendo estrangeira, porque lá em Marcos fala que ela era uma mulher pagã, nascida na região da Fenícia, Ciro-Fenícia. Então, por isso ela já tinha ouvido falar de Jesus. Então, a eles já deveria ter chegado dizendo, olha, tem um grande mestre, tem essa pessoa que cura, tem esse Jesus que anda fazendo milagres. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela vai como uma mãe que recorre a tudo por causa do filho. Mais uma vez, a gente vê aí o papel das mães sempre intercedendo, buscando ajuda, e ela chega até Jesus. O que a mãe não faz pela filha? Exatamente, ela vai atrás, ela até acaba se tornando inconveniente, porque Jesus, então, saindo, estava lá descansando um pouco. Ela passa por cima desses apóstolos que dizem, olha, você está incomodando, o mestre está descansando. Ela não escuta nada disso e ela vai atrás, ela implora
joga-se de joelho. Então, ela se humilha diante de Jesus em favor da filha. Então, aqui, Maíla, tem uma coisa também que é interessante. Jesus dizer, primeiro os discípulos dizendo, né? Não incomode, despede logo essa mulher. Atende logo, né? Mostra uma dureza de coração por parte dos discípulos, talvez tentando proteger o mestre, sabendo da luta dele, do cansaço, das durezas que era percorrer toda aquela região para levar a palavra, talvez nesse sentido. Sim. Mas fazendo aquilo que o Senhor não gostaria, que era desprezar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. E ele, eu não sei se ele faz isso como uma prova, que ele diz assim, olha, eu não fui enviado, a não ser para o meu povo que está perdido. O que eu tenho a ver com vocês? Eu não acredito que Jesus tivesse dureza de coração a ponto de não perceber a necessidade, já que ele percebia o pensar das pessoas, o sentir da necessidade de cada um, né? Não. Ele faz isso mais como uma provocação para ver até onde iria aquele povo que estava com ele, né? Acho que a melhor palavra aqui é uma provação. Jesus prova a fé dessa mulher. E provoca o conhecimento daqueles que estão ao seu redor também, né? Porque diz assim que Jesus, no texto lá de Marcos, ele não responde nada a ela. Ele fica calado diante do pedido que ela faz. Maíla, mas a gente vai recordar a época que o Evangelho de Mateus e de Lucas são escritos, é em torno do ano 80, 85, depois da ressurreição. Então, Sim. já tem 50 anos. Então, os textos do Evangelho refletem muito o fundo, né? O que está acontecendo nas comunidades. Então, na comunidade de Mateus, né, no ano 80, tem gente excluindo de novo. Porque estrangeiro é excluído. Tem gente excluindo as pessoas da comunidade. Então, se Mateus recorda um fato acontecido lá no ano 30 até 33, quando Jesus atuou a missão dele, quando ele fez, Mateus está dizendo assim, olha, vocês estão fazendo a mesma coisa aqui. Lá excluiu, estão excluindo aqui também. O que Jesus fez? Né? Jesus fala para ela assim, grande é a tua fé, mulher, pode ir, a tua filha está curada. Ele atende. Então, é um fato que aconteceu lá, a gente não sabe se foi bem assim, mas um fato acontecido, ele faz memória e escreve agora, né, por cada comunidade. Isso é com Marcos, com Mateus, Lucas, João, a mesma coisa. Sim. Então, o que estava acontecendo na comunidade no ano 80, Mateus escreve para ajudar a comunidade a entender como é que Jesus agiu lá. Ele atendeu? Atendeu. Ele atendeu a mulher, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa. Ele fala aqui também, no ano 80, tem que atender também as mulheres estrangeiras. E percebe quando fala da mulher, porque as mulheres estão sendo excluídas também. Sim. E aí eu quero voltar naquele ponto da aprovação. Porque ela tinha uma fé muito grande. Porque Jesus até reconhece isso e diz, olha, não encontrei no meio desse povo alguém com uma fé como a sua. Mas para que nós consigamos os frutos da fé, às vezes essa fé tem que ser provada, ela também tem que ser purificada. Aí entra Jesus, dando a ela essa palavra que às vezes até parece dura. Não é certo tirar da boca dos filhos o pão para dar aos cachorrinhos. Entender então que Jesus está dizendo, ele nesse contexto judaico, os pagãos eram chamados realmente de cachorros. Então, a princípio, esse Jesus, esse Messias não veio para outras pessoas que não fossem os judeus. Mas, diante da fé, diante da abertura que esses pagãos deram a Jesus, Jesus também chegará a eles. Nem que sejam com as migalhas. Porque aqui a figura do pão, Jesus é o pão. Ele é o pão. Que tanto alimenta os filhos, que são os judeus, quanto também vai alimentar quem quer que seja e busque a Jesus como essa mulher E ela buscou. foi muito esperta e sagaz na resposta dela, né? Porque ela poderia ter se contentado com o que ele falou. Não posso tirar da boca dos meus filhos. Ela disse, Senhor, mas não precisa ser a porção dos seus filhos, mas aquilo que cai, e às vezes que ninguém vê,
Como você bem fala da Eucaristia, a gente sabe que qualquer fração do pão tem Jesus por inteiro. Sim. Né? Então, aqui realmente, qualquer pedacinho que ele É pudesse Jesus. oferecer iria resultar no mesmo milagre que ela esperava, que Sim. era exatamente a salvação da Sim. filha. Né? E tem pessoas que falam assim, olha, viu como ela ensinou a Jesus para ele enxergar a missão dele? Não, ela não ensinou Jesus coisíssima nenhuma. Seria muita pretensão nossa achar que a gente está ensinando Jesus alguma coisa. Ele sabia qual era a missão dele. A missão dele era para os judeus, primeiramente, porque ele veio, primeiramente, para a casa de Israel. Mas não exclusivamente para a casa de Israel. Ele veio para todos, mas todos que se abram a Jesus. Jesus sabia disso. Então, diante daquela abertura que aquela mulher teve, eu aceito a você. Né? Eu aceito, Senhor, o que o Senhor veio nos trazer. Naquele momento, parecia assim que a única coisa que Jesus ofereceu àquela mulher foi a cura da filha. Né? Porque foi aquilo que ela foi buscar. Mas foi muito mais. Muito mais. Jesus deu a ela, ofereceu àquela mulher, a filha, e ao povo pagão, a salvação. Ele era essa salvação que veio e se oferece também a eles. E não podemos esquecer também que Jesus tem um papel fundamental de formar esses apóstolos, formar os discípulos, né? Ensiná-los como eles deveriam fazer quando ele se fosse, quando estivesse exercendo o papel dele, né? Que vocês tenham abertura, que o embate, quando você tem coração aberto, enriquece, inclusive, profundamente aquelas coisas que não foram ditas. Sim. E até as que foram ditas e mal entendidas, né? Sim. Então, Jesus quer aproveitar essa falta de entendimento, a curteza, vamos dizer assim, né? De entendimento dos apóstolos que mandaram eliminar aquela mulher, na extensão do que aquela mulher provocou nele. Na atitude, na mudança, né? Porque os apóstolos, eles sempre aparecem aí para nós como sendo o pensamento humano, do jeito de resolver as coisas. Ó, quando o povo estava com fome, lá junto com Jesus, manda embora, Senhor. Manda eles irem embora e procurar comida de outro jeito. Não, procurem ver o que vocês podem fazer por eles. Quando as crianças chegam até Jesus, o que eles fazem? Tiram as crianças, não, tragam elas, porque é com elas que vocês vão aprender a ser pequeno. Põe a criança, ensina aos apóstolos. Aqui a mesma coisa, a mulher está incomodando, a mulher está chegando até Jesus e fazendo ele sair daquele sossego dele. Não. Com essa mulher vocês vão aprender alguma coisa. Então, traz ela para perto de Jesus. Então, no fundo, os apóstolos somos nós, que precisamos enxergar além do que está acontecendo ali. Exatamente. Jesus usa de todas as situações para ensinar aqueles apóstolos como agir. E fazer a gente enxergar as coisas muito além daquilo que os nossos olhos estão vendo aí. Então, por isso que eu fazia a memória do contexto do texto, por causa disso. Jesus fez tudo isso e no ano 80 estão excluindo as mulheres, principalmente mulher estrangeira. Né? É verdade. E é bom que ele fala assim, mulher, é grande a sua fé, aconteça tudo como você planejou, como você pensou. É verdade. Então, ela vai chegar em casa, vai encontrar a filha dela curada. Né? Então, isso que é importante a gente perceber. E quando a gente traz para o hoje também, lembrar também que às vezes a gente está excluindo pessoas na comunidade também, por um motivo ou outro. Em que sentido a palavra estrangeira, né? Pessoas que vêm de outras igrejas, que vêm do lugar. A gente tem que aprender a ter respeito. A salvação é para todos. A partir desse fato, acho que agora o Colégio Apostólico começa a pensar a possibilidade de além da Judéia. Isso. Poxa, então, peraí, se elas podem aproveitar as migalhas, todo o povo tem que ser beneficiado. Então, é quando começa, então, vai entrar nessa questão, lá na frente, talvez, o trabalho de Paulo, que vai ter isso de forma muito mais clara dentro de si. Não, a palavra do Senhor não veio só para aquele grupinho, né, a quem cabe dar o pão, mas aqueles outros que estão precisando das migalhas desse pão. Então, vamos oferecer também. Mas quem vai entender mais isso vai ser Paulo.
E até né? hoje a gente também está precisando entender isso, né, Vai Amélia? ser Paulo, porque Paulo que sai desse exatamente, pedacinho é Paulo que vai viajar por todo lugar que existe. Exatamente, né? essa abertura que todo esse ensinamento E como vai você provocar. fala, a gente tem que aprender Vai mesmo, né? provocar, e até hoje, né, nos provoca, né? Mas eu acho assim, que independente de toda e qualquer coisa, se no primeiro bloco nós fechamos com a esperança, acho que com esse bloco nós podemos fechar com a generosidade, né? A generosidade que vai além daquilo que lhe cabe por missão, né? Que nós possamos, então, estender não só aquilo que eu acho que é necessário, mas aquilo que pode extrapolar da necessidade, né? Então, tantas coisas, o pão da palavra, o pão do conhecimento, o pão da oferta desse livro maravilhoso que está aqui, que é um celeiro de sementes e que a gente não aproveita. Então, que você possa, a partir desse programa, perceber, então, quantas outras virtudes podem ser descobertas dentro da gente a partir do conhecimento das palavras, né? Quero agradecer a nossas mestras que aqui nos conduziram nesse entendimento, agradecer a você e dizer que todos vocês conosco são beneficiados com a oportunidade do entendimento da palavra. Portanto, fiquem com Deus, até o nosso próximo programa e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.